Zambuja Júnior e Conde Pinto. São 10 horas e 22 minutos, 10 e 22. Estamos retornando com o Mix Café ao vivo, agora para a entrevista do dia, com a Corsã. Também temos aí Restaurante Esquina do Sabor, CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Masbá, a Unicesumar e Anderson Café e Salgados. E também tem o recadinho da Claro Multi, né? Onde tem você, tem Claro Multi com fibra e 5G, que já vem com armazenamento na nuvem. Vá até uma loja e assine pelo site. Tá legal, então. Vamos à entrevista do dia. Quem estamos recebendo com de hoje? A Zambuja, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Giane Atala, que é a dirigente do Núcleo de Museus da Prefeitura. Ela cuida da fototeca e mais alguns outros aparelhos da Prefeitura, né, com relação a museus também. Nós vamos falar hoje, né, com a Giane sobre a Semana do Patrimônio Histórico que a Giane está coordenando aí, né? E nós estamos já na finaleira, né, Giane, sobre esse... E vamos também falar sobre outros assuntos, né, com relação a museus e também algumas coisas mais aí que a gente conversou em off aqui, e vamos em frente. Giane, o microfone para a tua apresentação e já podes iniciar aquilo que tu queres colocar aí. Bom dia. Primeiramente gostaria de agradecer o convite da rádio, né, para termos esse espaço de divulgação. Bom, a Semana do Patrimônio, ela começou no dia 15 de agosto. A previsão era ter terminado ontem, né, dia 25. Mas com a questão do tempo, nós tivemos que adiar, né, algumas atividades. Tivemos que, na realidade, realocar elas dentro do calendário. E acabou que a semana vai terminar dia 31 de agosto. Nós ainda temos algumas atividades. Hoje é quarta-feira, até sexta. Depois temos uma atividade na segunda-feira. Foi um ano bastante positivo, porque a Semana do Patrimônio ela já está na 4ª edição. Nós temos um grande número de parceiros que se juntam pela proposta da semana. A semana não é feita somente por tão poucas pessoas, né, quanto se imagina. A parceiros, a Prefeitura é quem toma a linha de frente, né, desde o início sempre tomou a linha de frente nessa proposição. E a partir disso, então, né, a Secretaria de Cultura ela vem, né, estando à frente da proposta sempre inicial. E aí nós temos secretarias parceiras, né? Nós temos várias secretarias que são parceiras: turismo, educação, Secretaria de Segurança, infraestrutura, e é toda a prefeitura. Tá? Prefeitura toda envolvida. Porque como nós temos assim, e aí os parceiros, né? Nós temos parceiros de outras instituições, de outras esferas, tanto estadual quanto federal, e a sociedade civil. Tá? Então é um excelente grupo assim que pega muito junto, né? Esse ano nós fizemos a proposta de 73 atividades. A Semana do Patrimônio ela tem como objetivo o despertar, né? É o fazer do patrimônio. Nós não gostamos de tratar a Semana do Patrimônio como um evento festivo. Ele é um evento formativo e informativo. E cultural, né? Ele é cultural, mas ele é formativo e informativo porque o que acontece? Tu chama a comunidade. Né? O patrimônio ele trabalha com uma diversidade de públicos. Nós não direcionamos, o patrimônio ele não está direcionado a trabalhar com apenas um tipo de público. Nós fazemos estudo de público. Então, nós propomos as atividades para a comunidade. Quando nos perguntam qual público atingir, cada atividade vai atingir um público distinto de acordo com as suas apropriações.
Mas essa é a intencionalidade. Tu mostrares os projetos que são desenvolvidos ao longo de anos, né, pesquisas, trabalhos, e trazer para a comunidade, muitas vezes, essas experienciações. Então, a gente tem assim, oficina, a gente tem palestra, a gente tem minicurso, a gente tem visita guiada, esse ano, nós estávamos falando aqui do teatro, né, que está reabrindo. O teatro propôs esse ano, por exemplo, uma visita guiada teatralizada. Tá? E a gente tem outras tantas inúmeras atividades, né, propostas pelos museus, pelos acervos, por casas, né, por espaços culturais que o município tem, por prédios, né, que nós temos, que recebem visitações e que propuseram atividades. E esse ano a homenageada era a Biblioteca Rio-Grandense. É a Biblioteca Rio-Grandense. Ela fez 180 anos no dia 15 de agosto. É a primeira do estado, né? É a primeira do estado. E ela está também num processo de obras de restauro, né? Então é a trajetória das boas práticas dentro do patrimônio, né? Sim. Porque segue a orientação, segue a consulta, né? Encampa-se. E aí o que acontece? Isso vira uma ideia coletiva, né? Isso não é só uma ideia da biblioteca, porque todos voltam a olhar para aquele, assim como para outros espaços da comunidade que vem seguindo essa proposta das boas práticas. Então é isso. O Dia do Patrimônio é 17 de agosto. Mas nós começamos dia 15 exatamente pelo aniversário da biblioteca. Encerraria ontem, né, com o aniversário da Catedral, que nós tivemos uma aula aberta ontem na Catedral, foi muito interessante, porque nós lotamos a Catedral. Para a nossa surpresa, né, num dia de frio, agosto, a comunidade compareceu. A comunidade com diversos públicos estava ali presente, né? E outras tantas atividades, tá? Apesar do tempo, da chuva, todas as atividades nós temos tido presença. Alguns colegas optaram por não remarcar, por questões de agenda e tal, mas foram mínimas, né? Não, é um número muito, muito mínimo mesmo. Tá? Então nós ficamos muito contentes assim, porque a semana vem vindo, né? Ela vem caminhando e a cada ano nós temos novos parceiros que se juntam a essa proposta. O público vai aumentando, né, Giane? É assim, a Semana do Patrimônio, ela é uma grande ação educativa, tá? A céu aberto. Claro, acontecem dentro dos locais, mas Sim. a gente entende. E um evento totalmente gratuito. Tá? Nós conseguimos fazer, as pessoas, né, os parceiros aceitam esse desafio, tá? Uma pergunta. As visitas são guiadas e vai sempre um monitor explicando, é isso? Dessa forma? Assim, as visitas elas são guiadas e dependendo, vou te dar um exemplo, tá? Nós temos visitas guiadas ali dentro do prédio da prefeitura, tá? O que acontece? As pessoas que trabalham ali dentro, no caso nós ali que estamos, a fototeca está localizada naquele lugar, nós mesmos nos organizamos junto com o arquivo histórico também, que é outro local de acervos, né? Então nós temos essa proponência de fazer a visita guiada, então nós conduzimos, assim como na biblioteca, assim como na Câmara do Comércio, assim como no prédio da Alfândega, no Museu da Cidade, né? Tanto na coleção quartel-general também entra nisso? Sim, também entra. Todos os prédios que podem ofertar de uma certa maneira, tá? As próprias pessoas que trabalham, e é exatamente isso a questão do patrimônio, tá? É tu envolver quem está dentro do prédio para que ele possa apresentar, porque de uma certa maneira tu estás apresentando a casa para a comunidade. Exatamente. Tu está apresentando a casa. Aonde tu estás trabalhando, exatamente, tu mostra aquilo. Porque o de uma local. certa maneira, apesar de muitas vezes o trabalho não ser um trabalho cultural no cotidiano, tá? São os guardiões dos locais. Sim. As pessoas que trabalham ali dentro. Exatamente. Que passam ali dentro. Então, elas são as conseguem... que vão detectar qualquer problema que possa haver para ser consertado a tempo, né? Não, isso aí é uma outra questão de manutenção. Mas a própria questão de apresentar a comunidade dentro de uma visita guiada, a gente tenta estimular que as pessoas tenham essa capacidade, os colegas, todos nós temos capacidade de apresentar o prédio, o local, o acervo, enfim, para quem vem de fora. Giane, o que a gente observa aqui, Rio Grande, para quem gosta de história, é um parque de diversão. Tá? Rio Grande é tomado por história. E uma coisa que a gente observa em Rio Grande, que os riograndinos mesmo, uma camada grande de riograndinos, não sabe o valor
histórico da nossa cidade. Então, eu te pergunto, a prefeitura tem programas para incentivar a nossa comunidade a visitar, vamos dizer assim, os prédios históricos, né? E também os museus de Rio Grande, que são maravilhosos também, né? Existe um projeto nesse sentido, Giane? Bom, eu vou te fazer uma retificação, uma colocação, como assim, eu sou historiadora, Sim. Tá? E eu como é que eu vou te explicar como eu tenho esse entendimento. Eu acho que não estamos dotados de história, estamos dotados de cultura. Porque dentro do campo do patrimônio, para nós, história é um recorte. Apesar de eu ser historiadora, né? Entende. É um recorte. A história é só um recorte, tá? Nós somos dotados... Assim, o patrimônio, ele é interdisciplinar. Então, se tu queres falar de patrimônio de uma cidade, de um local, de uma rua, ele tem que ser interdisciplinar. Então, tu tens o aspecto cultural. Tu não tens o aspecto só histórico. Tu tens o aspecto cultural. Porque tu vais abrir um leque enorme para o conhecimento. Exatamente. Outra questão. Eu não acho, assim, como rio-grandina, né, nata, tá? Eu não acho que nós não tenhamos a compreensão do valor do que nós temos, tá? Nós não, né, a gente escuta assim, o Rio Grande não dá valor. Não, eu acho que não é isso, tá? É uma coisa que eu venho falando, tá? Venho insistindo, venho persistindo em algumas coisas no sentido assim. Quando tu não tens a informação, tá? Tu cria distâncias. Este é o grande problema. Existe uma distância entre o conhecimento e a informação, do cidadão. Então, Entendi. quando tu vai criando uma distância, tá? E isso tem que ficar muito claro para as pessoas assim, para a própria comunidade rio-grandina. Quanto mais tu crias distância, né, mais tu cria adversidades. Pertencimento é uma questão de rotina. Tu não simplesmente acorda de manhã e diz assim, eu pertenço a esse local e eu amo esse local. Não. Pertencimento é rotina. Né? Tu estabelece ações. Aí, claro, entra a questão do poder público. Entra a questão da própria sociedade civil quando ela propõe. Por que na Semana do Patrimônio, a cada ano, a gente... que atualmente é a nossa ação maior do patrimônio que a gente tem conseguido chegar nas pessoas, tá? Então, o que acontece? Quando tu chega ali e faz uma atividade onde tu tens... Né? O ano passado, por exemplo, o homenageado foi o mercado. Então, toda a temática do patrimônio estava muito voltada à questão do mercado e toda a sua religiosidade. No ano anterior, né, lá foi a prefeitura com os 200 anos do prédio da prefeitura, que foi o ano da enchente. E no primeiro ano foi a questão do cais, né, do cais de pedra, né, a questão das descobertas, tendo a alfândega como símbolo da festa. Então, assim, o que acontece? Tu mostra para as pessoas, tá, que independente de raça, de credo, de questões político-partidárias, de questões religiosas, os espaços, eles são culturais. Por isso é que eu volto na questão do ser só histórico. Eles estão fora disso, tá? Né? Então, assim, eles são mais do que históricos. Lógico. Porque o cultural, ele te força a tu vivenciar aquilo ali, a tu entrar e conhecer aquilo que, por exemplo, se tu passasse, tu simplesmente não perceberia. É exatamente ali que está o detalhe do patrimônio. É exatamente naquilo que tu não presta atenção muitas vezes, aquilo pode te contar muito sobre o local. Então, não é só história, é cultura. É cultura. Entendeu? Também. Então, assim, por isso que pertencimento, ao meu entendimento, é rotina. Tu fazes uma semana, tu fazes uma ação educativa e a prefeitura vem, através da Secretaria de Cultura, que é da onde eu sou, né, da Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Educação, que é parceira, a Secretaria de Turismo, que são as principais articuladoras, sendo que nós já conseguimos trazer outras secretarias junto, né, para abraçar essa causa. Isso não é uma coisa de agora. Né? A prefeitura ela já tem uma trajetória bastante significativa quando ela já faz há muitos anos algumas ações do patrimônio e que muitas vezes ficaram invisibilizadas, né? Elas não se mostram de fato. Então a gente vem forçando nesse sentido para dar visibilidade a essas ações que têm acontecido.
aqui no centro histórico, né, nós enfrentamos a grande questão da evasão, né? As pessoas estão saindo do centro histórico, né? E como que é um fenômeno que não é só de Rio Grande. Não, isso é um fenômeno mundial, a gente sabe mundial, disso. Mundial, mas é aquilo, né? A gente tem esse olhar. Como nós temos uma grande concentração dos acervos e de patrimônio, né, da nossa arquitetura, enfim, a gente consegue já alguns contextos ali, alguns locais, né, nós trabalhamos em conjunto, nós conseguimos fazer essa articulação. Muitas vezes, quando nós temos uma visita guiada, seja de um grupo de turistas, seja de um grupo escolar, seja, né, nós conseguimos articular com um colega que é da outra casa, e muitas vezes nós saímos de um lugar e nós vamos articulando, visitou aqui, está indo para aí, vai para lá, e quem vai acompanhar, entendeu? Mas somos nós mesmos, muitas vezes, que fazemos essa... Claro, existe a questão dos guias turísticos, das empresas locais, né, que tem uma outra agenda e que muitas vezes nos contactam para fazer visitações, tá? São várias formas de atividades, mas a gente está conseguindo amarrar, não é que não tenha. Entendi. Entendeu? Assim, não é... Então, por isso que eu volto a insistir, pertencimento é rotina. É rotina. Tá. Sabes, Jane, eu tive a oportunidade, agora há pouco tempo, de visitar as missões. Sim, conheço. E eu trouxe de lá uma impressão que me foi fundo ali, com relação à maneira com que eles colocam aquele patrimônio para a comunidade, para quem for visitar. Eles mostram a história, eles narram a história. Então, Rio Grande é a primeira cidade do Rio Grande do Sul. Uhum. Aqui nasceu, aqui é o berço da civilização gaúcha, né? Uhum. Por que não criar, de repente, isso é uma ideia, Jane, de um evento mensal, né, que seja, né, em que em determinado lugar histórico seja contada aquela história, né, o que aconteceu ali, né, formado um cenário, né, que fale sobre isso e alguém narre isso. Não seria interessante para atrair a comunidade, né, para esses eventos? Não seria interessante? É assim, eu tenho uma certa restrição com falar a palavra evento quando a gente trata dessa questão do patrimônio, tá? O objetivo, na realidade, o que tu está me falando para nós seria como uma aula aberta à comunidade, tá? E isso, de uma certa maneira, vem acontecendo já em alguns lugares. Em alguns lugares já já tem acontece. conseguido, assim, mobilizar o pessoal, inclusive nós ali na prefeitura fazemos ali nos museus ali, tá? Nos nossos ali, a gente consegue já trazer e fazer, né? É que é uma questão de muita articulação, né? Porque nós também temos a gestão do acervo. Né? Nós temos o trabalho para a comunidade, mas nós tem temos que ter um trabalho por trás disso. Nós temos tudo, um trabalho interno muito eu grande. Assim, os acredito. acervos têm a parte da salvaguarda, gestão, higienização, acondicionamento, pesquisa, muita pesquisa. Tá? Olha o trabalho que a biblioteca dá, né? Porque conservar todo aquele patrimônio é uma coisa... mas temos outros acervos na volta, assim, que também são bastante grandes, significativos, e nos dá muito trabalho, porque somos nós mesmos que fazemos, né? E temos que estar em vários locais ao mesmo tempo. Então, existe essa... É assim, nós estamos, como se diz, formando um grupo, né? E o grupo vem se fortalecendo já há muito tempo, porque o grupo do patrimônio, muitas vezes, ele tem uma certa predisposição a se separar muito rápido. Por quê? Qual é a razão? Porque assim, nós temos muitos problemas para resolver, muitas vezes, nos acervos, mais do que as pessoas imaginam. As pessoas se apavoram, é isso? Não, nós temos, às vezes... não temos, às vezes, tanta mão de obra, né? Isso é geral, isso não tem nada a ver com prefeitura, assim, tanto a instância municipal, estadual, federal, todos enfrentamos a mesma problemática, né? Às vezes não há mão de obra suficiente, às vezes não há mão de obra suficiente qualificada, né? Então, a gente consegue, de uma certa maneira, dar visibilidade e chamar atenção para essas coisas. Porque a comunidade, ela não pode só compreender quando tu fazes uma exposição e que aquilo ali chegou por acaso. Na realidade, muitas vezes, quando chega, por exemplo, no nosso caso, quando nós fazemos uma exposição na galeria, às vezes eu brinco, né, que eu digo assim, que aquilo ali já é a cereja do bolo. Porque houve muito trabalho por trás, né, desde que a fotografia chegou no acervo.
Então tu trabalha, tu pesquisa, tu higieniza, né? Tu acondiciona, tu faz seleção, né? E tu estabelece o que vai para a galeria, o que fica guardado, o que pode ir, porque tu tem que ter esse diálogo com todos os objetos. Deve ter fotos interessantíssimas. Temos muitas fotos interessantes. E assim, e nós temos uma gama de acervos muito grande aqui no Centro Histórico. Sim. Em outros espaços Eu queria falar também da Casa da Cultura. O que está sendo feito ali na... Vamos saber depois do intervalo. Vamos ao nosso intervalo e a gente volta em seguida com a nossa convidada de hoje, né? Falando sobre... A Giane Atala. A Giane está falando sobre os museus, é isso? Da Prefeitura. Muito bem. Estamos com Corsan, também Claro. Olha, onde tem você, tem Claro Multi com fibra e 5G. Que já vem com armazenamento na nuvem. Vá até uma loja e assine pelo site. Com a gente também, Restaurante Esquina do Sabor, Silva Paz 372, CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Masbá, Unicesumar, a melhor EAD à distância do Brasil, e Anderson Café e Salgados, no Calçadão, bem em frente aí à Galeria São Pedro. Nós voltamos em seguida. Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto. Agora na sua rádio, Espaço Mulher. Espaço Mulher. Beleza, moda e dicas do dia a dia. Tudo pra você, mulher. Espaço Mulher. A prisão de ventre é uma das queixas mais comuns na gravidez e pode se tornar muito desconfortável neste período. Para falar sobre o assunto, a ginecologista Ana Paula Mondragon explicou o que é e explicou os principais sintomas. Segundo ela, a prisão de ventre tem como termo técnico constipação, sendo um problema digestivo bastante frequente no período gestacional, onde a mulher tem dificuldade para evacuar. A constipação é caracterizada pela lentidão do trânsito intestinal, causada por pouca ingestão de água e fibras, mas também pode ocorrer em virtude do excesso de hormônio progesterona durante o ciclo. Os sintomas tendem a aparecer logo nos primeiros meses e vão piorando progressivamente à medida que a gestação avança em função do aumento deste hormônio. Segundo Ana Paula, a paciente deve apresentar de 2 ou mais sintomas: menos de 3 evacuações por semana, dificuldade para ir ao banheiro, sensação incompleta ao evacuar, distensão e inchaço abdominal. Para tratar a prisão de ventre na gravidez, você pode apostar em uma alimentação rica em fibras, beber bastante água, consumir alimentos ricos em água, praticar exercícios físicos e criar uma rotina para ir ao banheiro. Fonte dicasdemulher.com.br. Você curtiu Espaço Mulher. Espaço Mulher. Beleza, moda e dicas do dia a dia pra você, mulher. Atenção, ouvintes! Seu bem-estar é nossa prioridade. Apresentamos o Dr. Michel Falcão, um renomado urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. O Dr. Michel é especialista em saúde preventiva do homem e traz para você as mais modernas técnicas médicas, incluindo cirurgia robótica e cirurgia de próstata com laser. Se você está enfrentando problemas como cálculo renal, o Dr. Michel também é referência em cirurgias para esta condição. Cuide da sua saúde com quem entende. Agende sua consulta e descubra como o Dr. Michel Falcão pode ajudar você a viver melhor. Dr. Michel Falcão, cuidado e tecnologia a serviço da sua saúde masculina. Clínica Vassur, Rua Quidaban 689, Sala 1. Telefone WhatsApp 3192-0656, na frente da Unimed. Dores nas costas, tensão muscular, corpo cansado no dia a dia? Você não precisa conviver com isso. Em Rio Grande, massoterapia corpo e mente com Eunice Macedo. Tecnóloga em massoterapia, oferece atendimento especializado, foco em estética e terapias corporais que realmente fazem a diferença. Alívio das dores com resultados que você sente já na primeira sessão. Fone Whats 992410395. Repetindo, 992410395. Seu corpo sem dor começa aqui. E
Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito a la Minute Marmitex. Entrega na Zona Central, de segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor, Avenida Silva Paz 372, Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Agora abrimos aos domingos. Asbar. Aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masbar e confira o menu do dia. Ainda com a Laminutas, com variedades em comidas. Masbar. Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Aberto das 11 às 15 horas. Masbar. Você sonha em construir uma carreira na área da saúde? A Faculdade Unicesumar é o lugar certo para você. Cursos como biomedicina, nutrição, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, podologia e radiologia, com práticas em laboratórios próprios. Prepare-se com quem entende e conquiste seu espaço no mercado. Matrículas abertas. Ligue agora para 3201-2009 ou visite-nos na Rua General Neto 215. Faculdade Unicesumar. Flexibilidade com qualidade. Você encontra só aqui. Mix Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto. São 10h48. Voltando o Mix Café ao vivo, hoje com a entrevista do dia, mais uma vez, com mais um convidado aqui no programa, né? Vamos com Corsan, também a Claro Digital Multi aí, que está com a fibra 5G, com fibra e também 5G, que já vem com armazenamento na nuvem. Vá até uma loja e assine pelo site também. A citação aí da Corsan, vamos falar um pouquinho da Corsan. A Corsan Saneamento, além do que se vê. Quando uma obra de saneamento termina, ela deixa muito mais do que novas redes de água e esgoto. Ela gera empregos, fortalece empresas, movimenta a economia e melhora a qualidade de vida da população. Até 2033, o maior ciclo de investimentos da história da Corsan deverá gerar cerca de 47 mil empregos por ano aqui no Rio Grande do Sul. Porque saneamento também é desenvolvimento. Corsan, nossa natureza, movimenta o Rio Grande. Vamos voltar a ouvir aí a nossa secretária aí, né, o Conde? Retornando com a Giane Atala, né? Hein? Dirigente. Ah, e só dirigente, não né, secretária. Eu vou já falar botei aqui, mais um cargo. Botasse mais um cargo para a Giane, né? Secretária é a Rita Patarrage. A Giane Atala, ela é dirigente do núcleo de museus da prefeitura, tá? Ela cuida da Fototeca e outros aparelhos ali da prefeitura relacionados a isso. E estamos falando também da Semana do Patrimônio Histórico, que vai até dia 31, né? Isso. 31. Então é uma oportunidade para a nossa comunidade, né, participar da programação, que é bem bacana, visitas guiadas e várias coisas que a Giane vai falando agora durante a nossa entrevista. Vamos ter mais que ouvir do que falar, então. Com certeza. Ela sabe tudo, né? Vou sabe deixar ela falar, né? Já estou deixando ela falar. Né? Giane, tu estava falando sobre algumas coisas da tua área ali, não sei se tu queres terminar a tua fala antes no final do bloco anterior, e depois a gente entra no assunto do Centro Municipal de Cultura e na Emil Martensen, tá? Aí tu vai falar, tu conhece um pouco sobre isso, a gente falar sobre esse Centro Municipal de Cultura. Pode continuar. Com relação à Semana do Patrimônio, né, agora, né, até o final, até sexta-feira a gente já tem menos atividades, né, porque já está encerrando a semana. Então nós temos aí agora, hoje nós temos uma oficina de miniaturas que já está com as inscrições encerradas. Fiquem atentos aí. Porque superlotou essa oficina, a gente teve que encerrar porque não tínhamos mais. Depois, à noite, às 19 horas, nós temos uma oficina de jogos teatrais ali no prédio da prefeitura, tá? No Salão Nobre da prefeitura. Amanhã nós temos uma mesa redonda com o turismo,
turismo e a questão do patrimônio cultural, que será na Biblioteca Riograndense às 14 horas. E à noite nós temos mais uma visita, mais uma edição do Visita Teatralizada lá no Teatro Municipal, um horário das 19 e outro horário das 20 horas. Amanhã à noite? Amanhã à noite. Eu tá? quero participar disso. Eu quero ir lá. Tem que fazer só o agendamento, tá. Pela a que horas é? Pode ser. Tem um grupo às 19 e tem um grupo às 20 horas. E não pode se atrasar. Tá bem. Tá tranquilo. O pessoal reforçou bastante isso. O isso. vai em qual? Vou decidir, mas vai eu vou dar 7 ou das... E sexta-feira nós vamos ter às 15 horas uma aula aberta sobre o restauro, a obra da Biblioteca Riograndense. Que é maravilhosa. Biblioteca, isso, sobre a própria biblioteca. E na segunda-feira nós temos então a última atividade, que é uma hora do conto, na Biblioteca Monteiro Lobato. Elas já têm ali agendamento, elas fazem específico para escolas. Tá? Então é isso, assim, para esse ano a gente vai encerrar. Aí encerra muito bem toda a isso, programação. Vai encerrar a atividade, tá? Estamos sendo bastante felizes com a participação do público, né? Desejamos que a comunidade se envolva cada vez mais, tá? E vou deixar só um destaque aqui, que foi o seguinte: nós lançamos esse ano um desafio literário, tá? E nós não conseguimos, como a semana foi prolongada, o desafio era o seguinte, era arrecadarmos 180 livros, tá? E esse desafio ainda está aberto, nós vamos levar ele até o dia 9 de setembro, tá? A comunidade que quiser fazer doação de livros pode deixar na Fototeca Municipal. E como esses livros serão destinados? Uma parte para a Biblioteca Riograndense e outra parte para o projeto do Núcleo do Livro, Leitura e Literatura. Tá? Olha, que bacana. Elas levam os livros que recebem de doação para a comunidade mais carente. Então, quem puder nos ajudar. E por que é 180? Porque é o número do aniversário da biblioteca. Então, esse desafio vai ficar aberto até o dia 9 de setembro. Imagina, né? 180 anos, né, Giane? 180 anos. Uma epopeia, né? Ela Exatamente. está lá de pé. Maravilha, né? Tá. Mas, Giane, vamos falar então um pouquinho sobre o Centro Municipal de Cultura Iná Emil Martensen. O que tu tens a dizer sobre esse centro aí? Quais são, assim, como é que está o patrimônio, né? Porque tem um patrimônio enorme lá dentro, né? O que está sendo feito e teremos ele novamente aberto daqui a mais um tempo? Como é que vai ser isso? Bom, o Centro Municipal de Cultura, então, para que as pessoas entendam o que é, e há muitos desencontros de informações, tá? O Centro Municipal de Cultura é um local que funciona desde os anos 80, né? Anteriormente ele tinha sido uma residência, depois foi a Câmara de Vereadores. É um prédio lindo, né? É um lindo. prédio belíssimo. E nos anos 80, entre 80 e 90, passou então a funcionar o Centro Municipal de Cultura. Ele congregava muitas atividades e congregava também a Fototeca Municipal, a Pinacoteca Municipal, o Núcleo de Arqueologia, pertenciam ao Centro Municipal de Cultura. Com o desenrolar do tempo, né, a Fototeca e a Pinacoteca, elas se emanciparam, né, e foram ter vida própria, tá? Hoje elas são 2 núcleos, 2 acervos. Na realidade, elas são, 2 instituições, assim como o Centro Municipal de Cultura. Nós estamos, para ficar claro para a comunidade, porque às vezes a comunidade ainda faz um pouquinho porque algumas pessoas se lembram desses núcleos dentro do Centro Municipal de Cultura. Mas o Centro de Cultura, ele se manteve, então permaneceu ligado ao Centro de Cultura o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do município, que tem aproximadamente 40 anos, tá, de funcionamento. Lá está o meu colega Érico, que é o dirigente do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas. Bom, o Centro Municipal de Cultura, né, ele manteve algumas atividades, né, desde práticas de economia criativa, cursos de formação, rodas de conversa, era uma infinidade, além das atividades do Núcleo de Arqueologia, que faz a gestão do acervo arqueológico que está sob guarda do município. Por curiosidade, a parte arqueológica ali, o que tem de assim, o mais interessante de tudo? Tem de cabeça? Assim, isso eu passaria para o meu colega, tá, que é o coordenador, ele explicaria. Desculpa, assim, para mim todo o acervo é interessante. Eu sou meio suspeita porque eu sempre Deve ter coisas maravilhosas ali. Fica a sugestão até para convidá-lo para uma conversa que eu acho que seria de extrema riqueza. Bom, então assim, o que aconteceu? Um prédio, né, como todos os prédios históricos, né,
ele sofre um desgaste com o tempo, tá? Houve várias tentativas, né, de se fazer obras, reparos, alguns foram feitos, né, mas o tempo ele é mais cruel, tá? O tempo ele é mais cruel, ele corre mais rápido do que nós. Então, assim, em 2023, a Prefeitura Municipal entrou com uma proposta no PAC Cidades Históricas, tá? A primeira parte é o PAC Projeto e a próxima parte é a parte Execução, tá? Nós concorremos na época com mais de 6 mil municípios. Rio Grande foi contemplado e exatamente pela própria questão, né, de abraçar um acervo arqueológico, tá? Ele foi contemplado, tá? Foi um dos pré-requisitos, era um dos pré-requisitos do qual o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional estabelecia em época, tá? Fomos contemplados. Então aí está hoje ele pertence então ao patrimônio. Ele sempre pertence ao Núcleo de Pesquisas Arqueológicas, ele sempre pertenceu ao Centro Municipal de Cultura, tá? Então, assim, qual o andamento da situação? A Prefeitura está em desenvolvimento para a construção do projeto, que já está pronto, tá? Para as obras. Tá? Então, entra toda aquela questão burocrática, licitação, né? Abre-se editais, as pessoas concorrem, muitas vezes não atinge, tem que fazer uma nova licitação, tem que fazer todo um processo bastante burocrático, né? E até pela própria questão da nova licitação, existe uma questão de legislação bastante severa, né? Que o município precisa cumprir, tá? O gestor tem que cumprir, tanto a secretaria quanto a própria, né, gestão da prefeitura. Então, é isso que vem ocorrendo, tá? Está encaminhado, agora já está na finalização do projeto, tá? E a próxima parte é a execução da obra. E o núcleo de arqueologia permanece lá dentro, numa parte onde, tá, está abrigado, tranquilo, tá? Com todos os cuidados necessários que vêm sendo, né, obrigatoriamente necessários serem feitos, né, para manutenção, tá? O que eu posso dizer é que existe agora, né, o meu colega constantemente faz uma qualificação, né, de trabalho para quem trabalha ali, já tem agora, teve aquisição de novos equipamentos, né, então o núcleo ele vem se revigorando, tá? Está funcionando, né? Está funcionando, tá? E eles têm um trabalho enorme, tá, que é feito dentro do núcleo. Então, agora é aguardar pela obra, sim, tá? Então, aquilo que tu me perguntasse, se o prédio voltará à comunidade, sim. Eu não tenho dúvidas disso, entendeu? Claro, obra é obra, né? Obra sempre demora, mas assim, nós temos, né, a sinalização em função de termos entrado no PAC. Sim. E fomos muito felizes quando fomos contemplados. Sim. Na época, a prefeitura colocou 6 projetos e fomos contemplados com 1. Foi uma grande vitória. Porque muitas vezes nós concorremos com... Então, a verba vamos dizer assim, para recuperação do prédio já... Não, ela não está certa, ela está encaminhada. Está encaminhada. Se ela se ela fizer o projeto, né, com a contemplação. Entendi. O recurso para a construção do projeto já está alocado. Já tem. Então, já está naquela fase de licitação para contratação. Tá? Entendi. Acho que até já foi contratado, se não me engano. Tá? Então... vai se tocar, tá? Ele vai ficar pronto, né? E o núcleo pertence àquele local. Então, vai se ter uma readequação de espaços, né? Sim. Já existe projeto porque aquele prédio ali, ele, embora seja a fachada dele toda histórica, né? E esteja conservada, a parte interior dele foi muito modificada. Não. Né? Não? Não. Que me disseram que ali tinham sido modificações na parte interna. Na parte, no corpo da casa, não. Não? Tá? Não. Existe um anexo, tá? Aí sim. O anexo. Não mexeram, então, na parte interna, eles não mexeram. Na estrutura da casa, não. Que bom. Tá? Na estrutura que notícia da casa, boa. ela permanece. Assim, que notícia o que existe é um anexo dentro da casa e que foi feito... então, ali sim, aí o anexo Claro, isso é uma notícia boa, Diane. Exatamente. Uma notícia boa, que não mexeram, né? Não, nós... Assim, que fique claro, não somos fachada. Sim, né? sim, claro. Como a gente sabe que em outras casas ali mais adiante, né? A gente tem outros prédios ali que é só fachada, né? Né? E dentro caiu. Não.
Tipo, enfim, né? Porque ali é da prefeitura, mas existem propriedades privadas que tu não podes, né, interferir. Quer dizer, interferir não, a gente tenta mobilizar no sentido da preservação. Mas ali não, ali a casa está lá dentro. Dá para, assim, não é permitido visitação, sim, né, mas tá pelas tudo, condições, tá ela lá, está isolada. Não foi mexido. Não. Tem aquele outro prédio ali, que é do ladinho, se eu não me engano, que era a antiga Motobras. Isso, que é outro prédio maravilhoso, né? Um prédio antiguíssimo também, que eu não sei o que vai ser feito, está fechado agora. Aquele prédio é uma propriedade particular. Né? Pois é, mas era... E ele teve um tempo que funcionou a Secretaria de Administração. Ali. E era possível entrar naquela parte antiga, tu caminhavas lá em cima, ele tinha toda... Ele estava íntegro, né? Se usou por um bom tempo. Agora eu não sei como está, ele está fechado, né? E depois na outra quadra tem o da Macega, né? O da Macega é que está mais machucado, vamos dizer assim, porque está só a fachada, né? Mais, não sei... são prédios que deveriam, né, Giane, serem alocados por município para que fosse... É que a locação ela também tem que ser cuidadosa, assim, porque existe a conservação. Existe um custo muito alto e aí disso. Só locar por locar também... Não adianta tu pegar o prédio e não ter condições de mantê-lo. E uma outra questão, assim, tu também tem que verificar com relação a tu alugar e verificar a situação que tu vai colocar pessoas dentro. Sim. Né? Tu vais atender ao público, tu vais... Claro. Então, assim, também não é só alugar, assim, às vezes as pessoas acham... Né, e a prefeitura ela não tem um aporte tão grande para ter tantas coisas alugadas, né? É meio complicado isso, assim, né? Entendo. Tem que ter uma... Então, a gente... claro, a gente, dentro da questão do patrimônio, né, a gente tenta mobilizar para que as pessoas restaurem, procurem recursos, procurem empresariado, editais. Né? Existem editais de fomento público que é possível concorrer a editais para restauro. A prefeitura agora... teve editais abertos, a prefeitura está concorrendo, tá? Para tentar viabilizar algumas coisas. E assim, existe, né? O que muitas vezes eu volto assim, né? Às vezes é a falta da informação, né? Da compreensão. Por isso que é importante essa nossa entrevista, viu, Jane? Porque a comunidade fica sabendo de detalhes que no dia a dia a gente não sabe, né? Então é importante tu colocar isso aí. Vamos falar sobre um outro assunto interessante, que até, assim, é meio polêmico, né? Por quê? É o Teatro Carlos Gomes. Depois do intervalo. Depois do intervalo, então. Vamos a mais um intervalo. Mande sua mensagem aqui através da página do Facebook, através do WhatsApp. Deixa eu ver se alguém mandou no WhatsApp aqui. Um pouquinho que estamos no ar aí. Também mandando sua mensagem pelo WhatsApp aqui da Estúdio Livre, sempre com Corsan, ainda a Claro Multi, com fibra e também o 5G. CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Unicesumar, a melhor EAD à distância do Brasil, Masbar Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Temos ainda Unicesumar, a melhor EAD avaliada aí, com a melhor EAD à distância do Brasil. E também o Anderson Café e Salgados, aqui no Calçadão, bem em frente à Galeria São Pedro. Já voltamos. Café com a Zambuja Júnior e Conde Pinto. Para o mundo, acesse www.estudiolivre.org.br. Não saia da sintonia. A melhor programação volta já. Estúdio Livre FM, a rádio da cidade. Sol brilhando na beira do mar. Rio Grande acordou pra cantar. No dia do coração tem som, tem voz, tem emoção. Ligou, já sente a vibração. É trilha pra todo verão. Na nave Diante 5 pode confiar. É som que não para de tocar. Na rua, na praia ou no carro a rodar. Tem uma frequência que faz a gente vibrar. Estúdio Livre FM, Novo 5 no ar, a rádio da cidade.
feita pra conectar. São 20 anos de história e paixão. Ano 20 é festa, é som, é coração. Gerações cantando junto aqui. Cada momento tem uma canção pra seguir. É pop, é rock, é liberdade, é trilha sonora da nossa cidade. Estúdio Livre FM vem comemorar 20 anos no ar, fazendo história sem parar. Rio Grande sente, pode acreditar. Estúdio Livre FM, a rádio da cidade no ar. Rio Grande. Venha viver a história no Mercado Público de Rio Grande. Um patrimônio de 1841 que encanta pela diversidade cultural. Aproveite nossos bares, ateliês e lojas de artigos gaúchos. Em um ambiente com arquitetura clássica e muita tradição. Visite o Mercado Público de Rio Grande e viva essa experiência única. Apoio Cultural. Lancheria do Cláudio. Pastéis, variedade em lanches, bolinho de peixe, sanduíches, torradas e lanches em geral. Mercado Municipal, chalés 32 e 33. Há mais de 30 anos. Loja O Bolicho, a esquina da tradição. A loja mais gaúcha da cidade. Aqui tu encontra tudo que precisa para demonstrar o orgulho de ser gaúcho. Trabalhamos com marcas do mercado, pilchas, adultos infantis e artigos de churrasco e chimarrão. Mercado Municipal, chalé 24A, externo. Recanto do Marinheiro, há 16 anos servindo qualidade e tradição. Frutos do mar, pratos tradicionais, pastéis e porções. Aberto diariamente até às 18 horas. Esperamos você. Mercado Municipal, chalé 18 e 19. A Associação dos Povos de Matriz Africana fica localizada no Mercado Público da cidade de Rio Grande, esquina com a Osório. Lá você encontra xós, turbantes, guias, imagens, roupas e tudo o que você precisa para o seu axé. Venha conhecer o grupo das mulheres empreendedoras. Mercado Público Chalé 8, externo. Masbá! Aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masbá e confira o menu do dia. Ainda com Alaminutas, com variedades em comidas. Masbá! Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior. Aberto das 11 às 15 horas. Masbá! Estúdio Livre FM, a rádio pop rock da cidade. Mix Café com Azambuja Júnior e Conde Pinto. Voltamos com o Mix Café, são 11h09. Hoje tem o Gelson Constantino, hoje quarta-feira, com toque esportivo. Ao meio-dia tem Flash Hits com Conde Pinto, 14h, Estúdio Rock, 16 horas eu estarei com vocês no Top Brasil. Lembrando que hoje, quarta-feira, é o dia da festa do momento lá no Águia Branca, né? Pessoal aí curtindo sempre. Vai aí, Conde. Olha. Hein? Olha, Zambuja. Você tá caindo de cotação, é que eu tô meio reservado. Você deixou as moças lá tudo encantadas. Tudo me esperando. E não, tudo me esperando. Não apareceu mais. Tô brincando. Vamos com a nossa convidada de hoje aqui, falando. Você tem uma sede por abrir o Carlos Gomes. Quem sabe? A Zambuja aqui. Pode acontecer um milagre. Cada vez que eu vou naquela loja ali, eu vi você comentar aqui no intervalo.
mexe comigo. Por incrível que pareça, parece bobagem, né? Mas eu fico mexido cada vez que eu vou. Se Porque a sua ideia... eu adoro história, né? E Rio Grande só tem hoje um teatro muito bom, por sinal, tá sendo bem conservado. É difícil que agora não é mais da prefeitura. Eu não sei se aquele prédio foi vendido para loja ou se ele é locado, eu não sei. Eu até vou me informar melhor sobre isso. Quem sabe você invista. É. Vá ali, tire a vou tirar o meu dinheiro da conta e vou lá e vou comprar. Já que você é bancário, né? Exatamente. Faz um empréstimo Boa aí ideia, no Banrisul, que estiveram aqui a semana passada, e você abre, já que o seu desejo é tão grande abrir. Claro, vou eu bancar tudo. Eu vou lá assistir. Uma cadeira vai estar ocupada. Vai ser tua. Converse com a nossa convidada. Jane, desculpe as brincadeiras aqui, mas a gente, como somos da idade mais velha, né, idade mais velha, a gente de vez em quando conversa sobre coisas assim. Né? Somos amigos. Amigos, né? Amigos, muito amigos. Jane, então assim, um assunto interessante seria com relação ao Teatro Carlos Gomes ali, que, por incrível que pareça, embora a loja esteja ali ainda, né? E eu não sei se ela alocou, ou se... Não sei qual foi o tipo de contrato feito ali. Mas o prédio inteiro está ali, tá? Está todo o palco, tudo ali, a entrada com a figura do Carlos Gomes ali, pintada a óleo, diz que está tudo intacto, dito por pessoas que trabalham ali. Então, eu pergunto a ti, tens alguma ideia com relação a isso? De repente, não sei se apropriar seria mais possível, né? Mas quem sabe alguma coisa que pudesse trazer assim, a nossa comunidade, aquele prédio ali, aquele teatro que foi tão importante, né? Inclusive, nós falamos do Dilermando, né, que viveu houve um episódio ali, sabias disso? Que ele brigou com a Saninha, isso, né? Brigou lá dentro, né? E acabou com o cinema. Tava todo mundo assistindo o filme e eles começaram a brigar os dois e sim. acabou essa história. Diz que é real, né? Sim. O meu pai, né, que eu te falei, hoje teria 126 anos, ele conheceu, né? Ele conheceu o Dilermando. E parece que para o Dilermando ter vindo para cá foi um castigo, né? Porque tinha um bronquite fortíssimo. Segundo eu fiquei sabendo. Bom, assim, o que eu posso te dizer com relação a isso? A gente, quando trabalha em acervos, a gente precisa ter, como eu te disse, um olhar muito aprofundado sobre aquilo que muitas vezes passa desapercebido, né? Então, exatamente sobre aquilo que passa desapercebido é o que nos conta muito sobre patrimônio. E tão importante quanto as fachadas, né, dos prédios, porque a gente vê muitos comentários nas redes sociais, as pessoas procuram, às vezes fazem pesquisa, há um grande interesse pelo fachadismo, tá? É tão importante quanto o que está dentro dos prédios, tá? Então, isso que tu estás me colocando é a memória silenciosa, né? É a memória que não se perdeu ainda, mas ela está lá, ela está silenciosa, ela está invisibilizada. A exemplo disso, né, a gente tem ali a outra loja, né, onde está o teatro, onde era o Teatro 7, que é possível vivenciar o palco, né, como eu te disse, é um exercício que se tu subires no segundo andar da loja, tu vais vivenciar como se tu estivesse no palco do teatro. Vou fazer isso. Faz essa experiência porque é muito interessante. E aí é que eu venho pensando e fico pensando muito sobre isso, que talvez, né, se conseguíssemos nos mobilizar de uma certa maneira coletiva, tá? Isso interessaria aos comerciantes, porque há um fluxo, né? As pessoas entram e saem. Não em casas particulares, porque é uma coisa mais complicada. Mas em espaços públicos, e aí eu te digo que não são só esses dois teatros, né? Nós temos um banco ali na Marechal que também tem elementos da arquitetura escondidos, tá? Claro, por uma questão estética, né? Em frente ao Banrisul? Não. Ali também tem uma loja, que era uma loja. Não, também, é na Caixa Federal, tá? Caixa Federal tem umas colunas, tá? E elas estão cobertas também, até por uma questão estética, né? Enfim, tá? Mas eu acho, assim, que poderia haver a concepção de janelas históricas. É algo assim que não é nem tem um custo tão alto, tá? Assim como tu estás falando, exemplo desta pintura que está tapada, talvez, né,
a loja poderia ter a intenção... Abrir aquilo ali e recuperar. Não, assim, fazer o recorte daquilo ali, né? Abrir, tá? E ter uma informação, como fazer essa janela histórica. Entendi. É uma coisa que nem tem um custo tão alto, tá? Que com tecnologia poderia se resolver, com informação ali. Boa ideia, tá? Jane. E ao mesmo tempo nós estaríamos criando no comércio local um passeio. Um passeio que se autoexplica. Tá? Aquelas pessoas que se interessarem podem nos procurar ali na prefeitura. Que sabe até a própria loja. Não, a própria loja. Eu digo, né, que se interesse, pode conversar com a gente ali pode ser na fototeca mesmo, né? Conversar, a gente pode ajudar a orientar como poderia ser feito. Fazer uma janela... É uma janela histórica. A janela tu faz um recorte ali dentro do prédio, tá? Que ali era um hall de entrada. Eu me lembro claramente como é que era. Por exemplo, tinha um hall de entrada o palco, ali. Nessa outra loja, o palco, tá? Ele ficou, na realidade, ele ficou no segundo andar. Né? Então tu só te dá conta que tu tá no palco quando tu vai no segundo andar e que tu vê o fundo do palco ali totalmente, e eu acredito que aqueles tijolos que tem ao fundo, eles ainda são os originais do prédio, tá? Porque eles estão em estado bruto, eles não estão pintados, eles não estão cobertos, tá? E eu acho que eles foram muito felizes em deixar aquela parte aberta. Uma janela histórica. Eles acabaram não fechando. Tá? Nós não sabemos se aquilo foi proposital ou se, né? Mas quando tu entra, tu tens a sensação. E aí tu consegue perceber que tu estás no palco olhando, né? Então, assim, ali caberia, né, uma informação, né? E é uma janela histórica. E tu acaba levando as pessoas a... Então vamos sugerir então ali uma sugestão, uma ideia. A loja, né? Vamos falar o nome, a Casas Bahia que tem ali e as Pernambucanas, e as Pernambucanas ali, né? E a Caixa Econômica Federal. Né, que se alguém está escutando o nosso programa, né? Que de repente dê uma olhadinha, eles conversam com a prefeitura, de repente fazer essa janela histórica ali, aquela parte da entrada ali do Carlos Gomes ali, né, com a pintura do Carlos Gomes feita a óleo ali. Olha, que coisa linda seria poder mostrar isso para as pessoas, né? Porque assim, nos prédios que já tem, né, assim, acesso público, né, e que se mantém a sua função cultural, é uma coisa natural. Né? Por exemplo, ali o caso da prefeitura, né? Depois tu vai ali na biblioteca, na Câmara do Comércio, a alfândega, né? A Catedral de São Pedro, né? Então, assim, é uma coisa natural pela própria funcionalidade que elas têm, né? Além de ter outros serviços funcionando, mas elas mantêm essa preponderância, né? Tu estás com o teu objeto bastante visível, no sentido de mostrar arquitetura, de mostrar... Tu tens várias janelas históricas, né? Na realidade estão abertas as janelas. Mas em outros locais, mais os locais comerciais, eles acabam tendo essa disputa, no sentido... Não uma disputa totalmente provocada, mas é uma coisa natural, porque precisa ter um layout para atender os interesses comerciais. Sim, né? Claro. E acaba que muitas vezes vem, né, as placas de MDF, paredes falsas, que não estragam, mas acabam cobrindo. Tá? E nada que não pudesse talvez fazer um recorte. Né? Foi o que aconteceu ali. A loja inteira está coberta por essas placas, né? Escondendo todo... Porque ali o Carlos Gomes, que eu me lembre, tinha até camarotes. Isso, Tinha camarotes. Né? Devem estar ali também. Exatamente. Eles não mexeram na estrutura. Não. Né? Tá palco, tudo ali. Então, quem sabe fazer esses recortes, né? Para mostrar para a comunidade um teatro tão importante que Rio Grande tem, que tem ainda, que está ali, né? O prédio está ali, né? Para mostrar para a comunidade, para os jovens principalmente, saber que Rio Grande teve 13 teatros, né? Que a maioria já se foi embora, não existe mais, mas que tem prédios que ainda existem, né? Exatamente. Então é isso, assim, existe essa complexidade muitas vezes até pela falta de conversa, entendeu? Até pela falta de comunicação. Mas assim, a gente fica à disposição, tá? A gente pode orientar, ajudar, ver o que é possível fazer, porque de uma certa maneira tu acaba provocando com que as pessoas vejam essa memória. Exatamente. Né? Sempre lembrando assim, o passado, ele é um país estrangeiro. Né? Tu nunca sabe o que tu vai encontrar pela frente. Então, de repente, tu vai fazer esse passeio sem te dar conta que tu está fazendo um passeio guiado, tá?
principalmente as casas comerciais que enfrentam, como eu disse, elas enfrentam esse problema por uma questão muitas vezes de logística. Né? De ter que organizar o espaço para... E nem sempre tu consegue adequar ao teu padrão. Né? Mas eu acho que é uma coisa que poderia ser investida. É interessante, não é? Poderiam ser seria pensado, muito interessante, né? Tá? É isso aí. Então vamos torcer, né, que realmente alguém esteja nos escutando, né? E que se interesse por essa nossa ideia aí, né? Por fazer essas janelas históricas não só no prédio ali do Teatro Carlos Gomes, mas também outros prédios. Rio Grande é coberto. Uma coisa interessante, falando de teatro, de teatro também, Giane, eu soube há pouco tempo que ali, lembra onde tinha De Pascoal na 24 de maio? Sim. Ali era um Teatro Guarani. Isso, não é isso? Quantos teatros, né, a gente teve aqui que a gente não, né, nem imagina. Né? Mas, Giane, eu vou deixar o microfone para te fazer as tuas considerações finais, né? E convocar mais uma vez a nossa comunidade a participar da Semana do Patrimônio Histórico, que é muito importante, a gente se apropriar e conhecer a nossa, vamos dizer assim, os prédios históricos e a história que contém em cada um desses prédios, né? Então é isso aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de ter vindo aqui, de termos tido essa conversa, né, até para esclarecer algumas dúvidas, né? E fica então o convite para as pessoas ainda apreciarem ainda o pouco que se tem de atividade que já estamos finalizando. Sim. E eu gostaria até que tu repetisse o que falta ainda vai acontecer. Hoje nós temos, então, uma oficina de miniaturas. Essa, infelizmente, as inscrições já estão encerradas. Sim. Mas às 19 horas nós temos oficina de jogos teatrais na Prefeitura, ali no Salão Nobre. Amanhã nós temos uma roda de conversa sobre o turismo e o patrimônio cultural na Biblioteca Rio Grandense às 14 horas. E à noite nós temos mais uma edição do Visitas Teatralizadas no Teatro Municipal. Uma sessão às 19 e outras 20 horas. É preciso fazer agendamento com o teatro. Vou fazer o meu agendamento. E sexta-feira nós temos então uma aula aberta às 15 horas ali na Biblioteca Rio Grandense sobre a própria biblioteca e o restauro da biblioteca. Tá? Segunda-feira é a última atividade com uma hora do conto na Monteiro Lobato. Infelizmente, para segunda elas já estão com agendamento fechado, mas elas têm agendamentos para mais adiante. Pode chegar e sempre fazer agendamento ali. Giane, para o verão, o cassino também tem prédios históricos lá, tem coisas bem importantes. Existe alguma programação agora para o verão? Tens alguma coisa assim que tu possa falar? Não, assim, eu não teria como te adiantar. Desculpa, aí teria que ser com a própria secretária. Eu adiantei a agenda aqui, né? É isso aí. Seria com a própria secretária. Mas certamente vai ter alguma coisa importante. Então, estivemos aqui com a Giane Atala, né, que é dirigente do Núcleo de Museus da Prefeitura. Ela cuida da fototeca e outros aparelhos ali da Prefeitura, né, da área, e ela coordena a Semana do Patrimônio Histórico aqui em Rio Grande, que certamente vai se repetir por vários anos, né? Assim esperamos, né? Assim esperamos. Giane, a gente te agradece muito a tua entrevista, foi muito gostosa, a gente conversou sobre vários assuntos, divagamos aí coisas até que a gente sabe que vai ser praticamente impossível acontecer, mas tu deu uma solução muito boa, né? As janelas históricas, eu acho importantíssimo isso, né? Então, te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui nos nossos estúdios e fica aberto aqui para quando tiveres alguma coisa que tu quiseres informar, tá? É só entrar em contato com a Zambuja, né? com a rádio aqui, que nós vamos agendar uma entrevista e tu vais colocar o que tu precisas colocar. Tá bem, muito obrigada. Merece. Muito bem, tivemos a entrevista do dia aqui no Mix Café. Vamos ao nosso intervalo. Voltamos em seguida com mais informações. Daqui a pouquinho tem o Gerson Constantino também com o toque esportivo. Sempre com Corsã, Claro Multi, Restaurantes Quino Sabor, CAD, Clínica do Aparelho Digestivo, Masba, Unicesumar e Anderson Café e Salgados na galeria, em frente à Galeria São Pedro, aqui no Calçadão. O Mix Café volta em seguida.
Café com a Zambuja Júnior e Conde Pinto.